A homeopatia, ela surgiu na Alemanha, né? Porque o Hahnemann era alemão. E ela, sim, ela era muito disseminada na Europa. Depois ela foi para os Estados Unidos e também lá ela, né, começou a ter muitos adeptos. Mas o que vem acontecendo hoje com a homeopatia na Europa, Carolina? Então, a gente sabe que apesar de todo esse processo de questionamento, da gente entender que é uma medicina que a gente não consegue uma comprovação, a gente ainda percebe uma ascensão no uso da homeopatia como tratamento por muitos pacientes, tá? A gente sabe que na Europa, por que então isso está acontecendo? Então, a gente sabe que há sinais de que os governos na Europa estão endurecendo as atitudes em relação ao financiamento estatal da homeopatia, como, por exemplo, vem acontecendo no Reino Unido, na França, na Espanha, anunciando o fim do financiamento ou até de apoio a produtos ou serviços homeopáticos nos últimos meses. Mas por que, Carol? A medicina baseada em evidências, que são os tratamentos baseados em evidências de segurança e eficácia dos ensaios clínicos, está em ascensão há décadas na Europa. Sim. E em todo o mundo. Isso que eu ia falar, não só tá na Europa, certo? né, Vani? É isso que isso. sustenta a medicina hoje, né? Então assim, aqui, se você não tem ensaio clínico com homeopatia, a coisa começou a ficar complicada, certo? Isso mesmo. Beleza. E outra, eles muitas vezes, tinham financiamento dos remédios de homeopatia em muitos desses países, certo, Carol? Certo. E esse financiamento, ele precisa ser justificado, né? Então, é isso. Quando eu não tenho evidência clínica, eu vou começar a cortar. Então, isso já está acontecendo no Reino Unido, na França e na Espanha. Na verdade, existiu o que aconteceu? Foi na Austrália, que houve em 2015. Olha, nós estamos falando de anteontem, hein, gente? Sim. Nós estamos em 2022. 2015 que aconteceu o seguinte. O Conselho Nacional de Saúde e Pesquisa Médica da Austrália, ele considerou 57 revisões sistemáticas que avaliaram a eficácia da homeopatia em comparação com o placebo ou outro tratamento, para 68 condições de saúde. E essas revisões sistemáticas incluíram 176 estudos individuais. O que se concluiu com esse trabalho, Carolina? Olha só, com base em todas as evidências consideradas, não havia condição de saúde para as quais houvesse evidência confiável de que a homeopatia fosse eficaz. Nenhum estudo de boa qualidade e bem projetado com participantes suficientes para um resultado significativo relatou que a homeopatia causou mais melhorias de saúde do que o placebo, ou causou melhorias de saúde iguais a outro tratamento, certo? Então, todo o estudo sério não comprovou o benefício da utilização de homeopatia. E essa a revisão histórica foi citada por organizações e serviços de saúde que desejavam retirar o financiamento da homeopatia desde então, tá certo? Por exemplo, na Inglaterra, em 2017, o Serviço de Farmácia Especializado, ele atualizou a revisão do Conselho de Saúde. Ele usou essa revisão do Conselho de Saúde australiano, tá? E concluiu o seguinte: a qualidade dos ensaios incluídos na maioria das revisões é variável, portanto, esses novos dados não alteram a conclusão da revisão realizada em 2015. Ele ainda tentou ver se mesmo depois desse trabalho todo da Austrália em 2015, ainda havia mais trabalhos que poderiam ainda justificar a manutenção do pagamento desses remédios, mas eles não acharam. Tá certo? Então, e na Inglaterra, o que aconteceu em 2017, Carol? Então, o NHS... É o SUS da Inglaterra, né? Incluiu produtos homeopáticos numa lista de itens que não devem ser prescritos rotineiramente na prescrição da atenção primária. Então, vejam só, eles estão agora dizendo que isso é proscrito, eles estão proibindo, tirando, certo? A orientação para os grupos de comissionamento clínico, órgãos que recomendam serviços locais, né, desse SUS, determinou que os prescritores na atenção primária não devem iniciar itens homeopáticos para nenhum novo paciente. E devem apoiar os prescritores na desprescrição dos itens homeopáticos em todos os pacientes. Ou seja, tirou tudo. Para paciente novo e para paciente antigo. Mas, assim, eles não estão economizando muito com isso. Eles economizaram 5 milhões de libras por ano. Não é muito isso daí. Pro orçamento da Inglaterra, não é muito. Então, de acordo com o Michael Marshall, ele é diretor de projetos da Good Thinking Society, que é uma organização que fez campanha contra a homeopatia. Ele diz o seguinte, que apesar das pequenas somas de dinheiro envolvidas, a disponibilidade da homeopatia no NHS deu credibilidade à tradição. Essa é que é a verdade, porque como o sistema de saúde
Ele financiava, ora, se eles estão financiando é porque funciona, é isso que você vai imaginar. Então, durante muitos anos, aquilo acabou dando credibilidade. Na hora que tira, então, não é tanto a economia, mas ele diz, essa é uma das razões pelas quais estamos particularmente interessados em abordá-lo no NHS. Não é apenas gastar dinheiro em algo que não funciona, mas o valor simbólico. 5 milhões por ano em termos do orçamento anual do NHS não é enorme. É o benefício para a reputação do NHS estar por trás da homeopatia. As pessoas costumavam dizer deve ser eficaz porque os médicos as distribuem e a rainha usa. Tá? Tá. Mas isso não aconteceu só na Inglaterra, né, Ivani? Não, Existe não um movimento aconteceu. na França. Na França também. E a França, olha, e a Boiron, ela é uma... eles ganham bilhões de dólares na produção de homeopatia. Eles distribuem nos Estados Unidos, eles distribuem pela Europa toda. É remédio homeopático a dar com o pau. O que eles produzem não é brincadeira. Eles ganham muito dinheiro. Tá? E o que aconteceu na França, Carol? Então, existe uma decisão da ministra da Saúde francesa, Agnès Buzyn. Essa é recente. Agnès Buzyn, de encerrar o reembolso da Previdência Social da prescrição de homeopatia até 2021. Isso causou era uma coisa super onda de choque, porque que na França... tinha começado em 2019, tá? Isso. E aí? E aí ficaram loucos. Isso. O seguro de saúde francês reembolsava 30% do custo das prescrições homeopáticas até 2019 e caiu para 15% a partir de 2020 e terminou em 2021. Pois é, então. Agora não tem mais. Não vão mais custear. Então, certo? A decisão seguiu uma recomendação da Haute Autorité de Santé francesa, que considerou, como se fosse o Ministério da Saúde, né? Que considerou as evidências e disse: esses medicamentos homeopáticos não demonstraram eficácia cientificamente suficiente para justificar um reembolso, certo? E, assim, existe uma consultora de comunicação francesa, ela é uma ativista cética, a Laure Dazinière. Ela acredita que a relativa popularidade da homeopatia na França se deve, em parte, à tradição, mas também ao financiamento estatal e à disponibilidade dos produtos nas farmácias. Indo de encontro com o que a Inglaterra fala também. Então, exatamente. Então, o relatório do Ministério da Saúde seguiu uma recomendação conjunta da Academia de Medicina e da Academia de Farmácia francesas que afirma: nenhuma preparação homeopática deve ser reembolsada pela Assurance Maladie até que a demonstração de benefício médico suficiente tenha sido fornecida. E mais, olha só. Nenhum diploma universitário em homeopatia deve ser emitido pelas faculdades de medicina ou farmácia. Isso que você perguntou, Rua. É isso aí, tá? Porque eles davam ainda diploma, tá? Na Espanha também, o fim dos diplomas universitários em homeopatia também estavam nos planos da Espanha, tá? Onde o governo anunciou planos em novembro de 2018 para proteger o público contra o que eles descrevem como pseudoterapias, incluindo homeopatia e acupuntura. Então, o plano ele seguiu a cobertura da mídia de alto perfil das mortes de vários pacientes adultos jovens com câncer que recusaram o tratamento médico convencional em favor de terapias alternativas, tá? As mortes levaram a uma carta aberta ao governo de 400 profissionais de saúde pedindo ação. E o governo pode ter uma luta árdua para afastar os pacientes espanhóis da homeopatia depois que uma pesquisa mostrou que mais da metade acreditava que funcionava. E, finalmente, Carol, na Alemanha, o berço da homeopatia. As notícias de decisão francesa de encerramento e reembolso da prescrição da homeopatia também levou a um apelo do chefe da Associação Nacional de Médicos de Seguros de Saúde Estatutários, que representa 150 mil médicos e psicoterapeutas, para que as seguradoras de saúde estatutárias seguissem o exemplo que foi feito na França. Então, mas aqui tem uma outra história. Na Alemanha, assim, muitos médicos na Alemanha, eles fazem as duas coisas. Eles fazem a alopatia e a homeopatia. Eles praticam os dois sistemas lado a lado. E aí, o doutor Edzard Ernst, ele é um homeopata nascido na Alemanha, que virou cientista e ativista anti-homeopatia. O que ele sugeriu? Que o preço mais alto, que é reembolsável, de uma consulta homeopática de 1 hora, dá aos médicos alemães um poderoso incentivo para praticar a homeopatia. Então, na verdade, o cara faz a homeopatia porque ele ganha mais. Entendeu? Tá? Então, não é porque ele acredita naquilo piamente. Pode ser que alguns acreditam, mas, na verdade, existe uma recompensa financeira aqui, que é mais caro e o governo paga. E mais do que isso, né, Ivani? Tem uma confusão na Alemanha da homeopatia com aquela
ideia de medicina natural. Sim. E até uma transfiguração geral da natureza e tudo o que soa como biológico e natural. Então, existe assim, a homeopatia é mais natural, biológico, é mais bonito, né? Uhum. Então, o reconhecimento oficial da homeopatia, ela reforça a reputação, né? Porque o cara vai lá, paga, o governo paga, vai dizer que faz mal. E lá também, em algumas universidades, ainda ensinam homeopatia e assim Sim. contribuem, né, para essa reputação de se está na faculdade, se é ensinado e se é custeado, porque a homeopatia é uma coisa que funciona, certo? Então, ainda na Alemanha, há muito que caminhar para a definição e regularização da homeopatia no país. Mas as atitudes estão mudando. De modo geral, a homeopatia é vista de forma mais crítica e há ataques ao seu status farmacêutico especial e principalmente ao reembolso por parte das seguradoras de saúde de vários lados. Aqui no Brasil, ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina.